Salve, salve, minha galerinha! Tudo certo com vocês? Bom, espero que sim, né? Então, retomamos a semana para fazer a aula gravada, né? E essa aula será sobre gráfico de substâncias e misturas. Então, um gráficozinho, cara, são dois gráficos que nós necessitamos saber, porque tem uma atividade na atividade suplementar, né? Tem um exercícios falando sobre isso. A gente precisa saber verificar como seria um gráfico de substâncias, tá? E um gráfico também de misturas. É um pouquinho complicado, mas com o tempinho eu vou ajudar vocês a saber diferenciar pelo gráfico se aquele gráfico ali está falando de uma substância ou de uma mistura. Então vamos ficar ligados e vamos embarcar nessa aula aí que será mais prática, na verdade, né, do que teórica. Então, a gente precisa apenas verificar, tá? Obviamente, vocês precisam saber a definição de substâncias e misturas. Então, vamos lá para a nossa tela. Vou compartilhar a tela com vocês aqui do conteúdo para a gente entender do que eu estou falando. Então, vamos nessa. Vamos lá. Nossa tela compartilhada. Então, tá aí um gráfico, tá? Então, esse seria o primeiro gráfico. Aí, esse aqui seria o segundo gráfico. Então, calma, calma, que eu já falo para vocês sobre eles. Então, ele é bem simples de se verificar, tá? Mas precisamos saber de alguns conceitos. Quais são esses conceitos, professor? Vocês já estudaram, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso, mas eu só vou relembrá-los. Então, vamos lá. Substância são tudo aquilo que tem propriedades constantes. Então, tem ponto de fusão constante, tem ponto de ebulição constante, tem a mesma coloração, tá? Então, todas as suas propriedades são constantes. Então, elas não mudam. Tá? Me lembra aí, Wendel, o que seria as substâncias? Lembram que quando uma nova videoaula, o professor falou lá sobre substância pura e substância é a mesma coisa? É, sim, verdade, tá? Então, as substâncias, elas se dividem em simples, quando formada pelo mesmo elemento químico, tipo o ozônio, tá? O3. Então, tudo formado de oxigênio, tá? E eu posso ter também uma substância composta, formada aí por dois ou mais elementos químicos, tipo a água. A água é formada de H2O. Então, é formada de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, tá? Beleza. Então, isso são substâncias. Já as misturas, não. As misturas são formadas de várias, de duas ou mais substâncias, tá? Aí eu formo uma mistura. Então, por exemplo, sal e água. Então, eu vou ter lá o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha, e mais a água. Então, duas substâncias reunidas, eu formo uma mistura, ok? Porém, essas misturas, elas podem ser homogêneas, quando apresentam uma única fase, ou podem ser heterogêneas se apresentarem duas ou mais fases. Então, na aula de hoje, nós iremos verificar, então, pelo gráfico, se isso é uma substância ou uma mistura. Então, a gente não vai saber se é homogênea, se é heterogênea, apenas saber se é substância e mistura. Então, fiquem ligados, tá? Então, vamos lá. Aqui é o gráfico da substância, tá? Então, o gráfico da substância aqui, que a gente vai verificar. Então, eu tenho um gráfico aqui que o cara colocou aqui x, ponto x, y, z e w. Aqui, esse gráfico na horizontal está falando sobre o tempo. Então, vou botar aqui um segundo, não, vou botar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Substituindo, né? X pelos números, né? Então, 1, 2, 3, 4. Ponto de fusão, vamos dizer que eu vou botar que aqui seja a água, tá? Então, eu vou dizer aqui que o ponto de fusão da água é 0 grau Celsius. Vocês já aprenderam isso, tá? Então, ponto de fusão da água. Professor, me lembra aí o que é ponto de fusão? É quando a substância passa do estado sólido para o líquido, tá? E aqui eu botei o PE, ó, que é ponto de ebulição. Então, PF não é prato feito, é ponto de fusão, tá? Então, ponto de fusão da água a 0 grau. Já o ponto de ebulição é quando ela passará
do líquido para o gasoso, ou do líquido para o vapor, que aí no caso da água será 100 graus Celsius, tá? Vamos lá. Notem o seguinte, eu tenho aqui, ó, 5 fases, né? Essa fase aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5. E vocês estão notando que quanto passa o tempo aqui, quanto mais passa o tempo, a temperatura também vai aumentando, né? Então, o tempo ele aumenta de 1 para 2, para 3, para 4, e a temperatura também vai aumentando. Então, o gráfico está subindo, ele não está descendo, tá? E o que é que a gente nota aqui? Tá? Aqui, esse S quer dizer sólido, tá? Aqui não está se falando da água, viu, gente? Está se falando de uma substância qualquer, beleza? Então, aqui está sólido. Quando chega aqui no ponto de fusão, que é esse pontinho aqui, tá? Entre X e PF, é o ponto de fusão. Isso quer dizer que a água está passando do sólido para líquido. E aqui você nota que está reto, ó. Está retinho. Ele não está assim na diagonal, tá? Isso quer dizer, gente, que S mais L. O que quer dizer isso aqui? Que é sólido mais líquido. É como se fosse você ficar observando lá aquele cubo de gelo derretendo, certo? Logo, gente, nós dizemos que quando você pegar o termômetro e colocar aqui nesse espaço, ele vai ficar constante com a mesma temperatura, ou seja, 0 grau. Tá? Ele não vai modificar nem para baixo e nem para cima, nem para menos nem para mais. Então, nós dizemos que aqui ó, é constante. Aí a temperatura continua aumentando, tá? Se for o caso, e aí ele fica totalmente líquido. Então, aqui, entre Y e Z, ele está totalmente líquido, ok? Quando chega no ponto de ebulição, aqui entre Z, ó, Z e PE, que é o ponto de ebulição, acontece a mudança do líquido para o gasoso, ó. Líquido mais gasoso, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Também é constante. Se você colocar o termômetro lá, a temperatura, no caso da água, tá? Ela não ultrapassará de 100 e nem ficar menor que 100. Nós dizemos que é constante, ó, está retinho, certo? Quando está reto assim, nós dizemos que está constante. Quando está assim, ó, não está constante. Aqui está dizendo que a temperatura está aumentando aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer de conta que seja água, tá? Aqui diz Y para Z. Está dizendo que a água está passando aqui 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, até atingir 100. Daqui de Z para W fica 100, 100, 100, 100, 100. Daqui para cima é acima de 100, ok? Então a mesma coisa acontece. Então aqui, ó, por exemplo, a água está a menos 10 graus, sólido, né? Menos 10, menos 5, menos 3, menos 2, chega em 0, ela já está mudando de sólido para líquido. Então de X para Y fica 0 grau. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Aqui já começa a ficar 1, 2, 3, 4, até atingir 100. Ok? Chega a 100, constante de novo. 100, 100, 100, 100, 100 e aqui acima de 100. Claro que esse gráfico aqui não está falando que é da água. Eu só dei o exemplo da água para vocês entenderem melhor, tá? Então, professor, quando eu olho esse gráfico aí, como é que eu sei que isso aí é uma substância ou uma mistura? Gente, quando tiver o ponto de de fusão e de ebulição constantes, eu já sei que é uma substância, independentemente se ela é simples ou composta, tá? Então, simples, formada pelo mesmo elemento químico, e composta, formada por 2 ou mais elementos químicos. Então, independe. Então, tiver aqui, ó, entre o ponto fusão, tá? Constante, e o ponto de ebulição, eu já sei que é uma substância, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O primeiro, o terceiro, então aqui é 1, 2, tá? 3, 4, 5, tá? Tem 5 fases, né? 5 fases. Então, a primeira, a terceira e a quinta fase são sempre variáveis, porque a temperatura está aumentando, tá? Mas o segundo e o quarto são constantes. Então, o segundo patamar aqui, ó, ponto de fusão, é constante, tá vendo? Então, viu que é constante, já sabe que é substância. Beleza? Vamos ver agora como é que se comporta uma mistura. Ó, gente, olha a diferença
Não tem nada constante, tá vendo? Ó, diferença aqui tem, ó, reto, tá vendo? Reto. Aqui tá tudo subindo, ó, só subindo, tá? Então aqui também acontece sólido. Então, quando vocês verificarem que o gráfico é assim, já sei que é uma mistura. Ó, então, sólido mais líquido não fica constante. Professor, por que não fica constante? Porque ali tem duas ou mais substâncias, cada uma delas com uma característica. Então, eles não vão ter o ponto de ebulição nem de fusão, tá? Nem fusão nem ebulição constante, porque tem várias substâncias ali dentro. Então, eu vou ter o sólido aqui, ó, tá? Sólido. Aí, chego aqui entre X e Y, sólido mais líquido, que se fosse substância seria constante, seria retinho, tá? Mas aqui tá subindo, tá na diagonal. Então, continua subindo, ele vai continuando subindo, ó. Então, nem o ponto de fusão e nem o ponto de ebulição serão constantes, tá? Eles continuam aumentando a temperatura. Então, é preciso que a gente verifique esses gráficos para saber isso. Repito, aqui não está perguntando se é substância simples, substância composta, tá? Não está perguntando se é uma mistura homogênea, se é uma mistura heterogênea. Está apenas aqui para diferenciar se é substância e mistura, independente se é simples e composta, homogênea e heterogênea. Então, vou repetir para vocês entenderem melhor, tá? Viu lá? Ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante, substância. Viu variável? Continua a temperatura subindo? Mistura. Beleza, gente? Isso serve tanto para o gráfico subindo, quanto para o gráfico descendo, que eu não tenho aqui ele agora para mostrar para vocês, tá? Isso aqui a gente não vai ver, não. Tranquilo, gente? Então, espero que vocês tenham aprendido nessa aula, tá? Depois vai ter uma atividade lá no seu módulo suplementar, né, na atividade suplementar, que fala justamente sobre esses dois gráficos aí. Então, dê uma olhadinha, assista esse vídeo várias vezes. Também tem vídeo na internet, tá? Para vocês entenderem. E espero que vocês tenham gostado. Valeu, meus queridos. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. Cuidem-se. Tchau, tchau.